Família palmeirense, Palmeiras se preparando para esse jogo de logo mais aí, pessoal, sem sombra de dúvida. É o jogo do ano para o Palmeiras, né? Tudo se passa por esse jogo, né? Uma boa atuação, trazer já, quem sabe aí uma bela vitória para decidir em casa. Palmeiras também que está disputando e brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, então sem sombra de dúvida, você estrear numa semifinal de Libertadores e conseguir uma vitória fora de casa na altitude, traz tranquilidade tanto para o segundo jogo da semifinal, quanto para o resto da temporada do Campeonato Brasileiro, até porque final de semana tem o Cruzeiro, né? Palmeiras, sem sombra de dúvida, hoje é o time a ser batido na América do Sul. Todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras hoje joga o melhor futebol, tem o melhor treinador, tem o melhor elenco, né? E sempre tá chegando em final de Libertadores. Então, sem sombra de dúvida, todos querem vencer o Palmeiras. Pessoal, é um jogo complicado, é semifinal de Libertadores, mas eu sempre digo aqui, para mim o Palmeiras é favorito. Não importa se vai jogar fora ou em casa. E até porque, mesmo o Palmeiras jogando fora, sempre tá fazendo grandes jogos, né? Eu não lembro qual foi a última derrota do Palmeiras jogando fora de casa em Libertadores. Faz tempo. Então, é favorito e a gente espera que conquiste uma bela vitória. Para mim vai ser 2-0, 3-0, Verdão. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar. Agora mesmo, ela está lá no Equador, em Quito, para falar das últimas novidades do Palmeiras, que enfrenta a LDU hoje pela outra semifinal da Libertadores. Muito boa tarde, Tatiana. Como estão as coisas por aí? Muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Vou pedir já para o meu cinegrafista Rafael Pinotti dar uma mostrada no clima aqui para vocês se sentirem em casa aqui junto comigo no estádio Casablanca. Clima ainda tranquilo, falta muito para o jogo. Carro da polícia por ali, a galera ali começando a se reunir, vendendo chapeuzinho, bandeirinha. Eu fui atrás de um chapeuzinho agora há pouco, me arrependi, hein, gente? 5 doletas, 5 dólares ali, um chapeuzinho. Mas é isso, por enquanto o clima é esse aqui de tranquilidade, não vi nenhum torcedor do Palmeiras por enquanto. Expectativa de casa cheia, 32 mil ingressos foram comercializados, a expectativa é de pelo menos 600 palmeirenses por aqui. Não encontrei muitos na cidade, ali no meu hotel vi ali 3, 4 palmeirenses, mas ainda não encontrei muitos, espero encontrar mais palmeirenses aqui mais tarde. Bom, vamos falar também um pouquinho em relação ao treino do Palmeiras de ontem. Ontem o Verdão, recuperando fôlego aqui da altitude, o Verdão foi treinar no CT da seleção equatoriana, né? E aí fez um treinamento com foco em se ambientar na altitude, foi conhecer a trajetória da bola, né, que muda no ar rarefeito, então a atividade foi focada nisso, segundo aí as informações que nós tivemos com o pessoal lá do Palmeiras. Aí fizeram aquele treino no CT, depois no início da noite foram para o hotel, a nossa equipe até conseguiu ali pegar as imagens dos jogadores chegando no hotel. A presidente Leila Pereira chegou logo depois num carro separado com segurança, estava chegando do aeroporto com aquela roupa dela de grife, mala, tudo pronto aí para acompanhar o Verdão na Libertadores. O Palmeiras está em busca de uma vaga na final, seria a 7ª da história do clube, né? Tá há 25 jogos dos estrangeiros na Libertadores e vem de 5 vitórias consecutivas como visitante. Só que é aquilo, a LDU já eliminou nesta edição da Libertadores São Paulo e também Botafogo, então tem que ficar atento em relação a isso. A LDU não perdeu jogando em casa pela Libertadores nesta temporada ainda, então é um time também que pode surpreender. Agora há pouco, não sei se a gente vai ter imagem aí, se a produção consegue colocar, mas se não tiver também tudo bem, a gente conseguiu ver aqui uns torcedores colocando a bandeira do Bausa, aquele que foi técnico do São Paulo em 2016, foi atrás de mim, não sei se o Pinotti confiou ontem no CT da seleção equatoriana. Sobre o Paulinho, não tivemos nenhuma grande informação, não. Inclusive, não vimos o Paulinho com a delegação aqui. Acredito que está se recuperando da cirurgia, né, na perna direita. A previsão que a gente tem é que ele só voltaria no ano que vem, mas eu imagino que o departamento médico do Palmeiras pode estar fazendo uma força-tarefa aí para recuperar o jogador, principalmente se o Palmeiras avançar para a final da Libertadores, né? Vamos colocar agora sim, Tati, o Piquerez falando.
estamos acostumados a fazer esse tipo de jogos. Espero que a gente consiga fazer o que vem treinando e sacar um bom resultado aqui para fechar em casa. Um time muito forte, muito competitivo. Se chegaram nessas instâncias é porque é um time que joga muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e nada, vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso. Muito bem, tá aí o Piquerez falando. Tati, aquela pergunta de sempre para você. Eu tô vendo você de blusa, mas você é carioca, você normalmente tem mais frio porque no Rio faz calor. Como é que tá o tempo aí? Segunda pele, embaixo da camisa, olha lá, tradição. É, tradição. Eu sempre coloco uma segunda pele porque o tempo aqui vai mudando bastante. Por exemplo, quando eu saí do hotel, estava muito nublado, aquele céu cinza e com um pouquinho de chuva. Aí agora o céu já abriu, tá azul. Só que aí daqui a pouco começa a chover. À noite faz frio. É meio São Paulo, vai mudando bastante a temperatura. E como eu sou carioca, eu não vou arriscar ficar com frio. Ainda trouxe meu corta-vento, que tá aqui embaixo, né? Tá aqui na minha mochila, para caso a temperatura aumente. Eu queria trazer também um destaque, se vocês deixarem, tiver um tempinho, coisa rápida, que a arbitragem é toda argentina. Como a arbitragem vem dando o que falar aí, né? Tanto no futebol brasileiro, mas também sul-americano, passa essa informação aí que a arbitragem hoje é toda argentina. Não sei se é do gosto de vocês. Muito bem. E quantos graus está fazendo, Tatiana, mais ou menos? Vamos ver quantos graus está fazendo aqui agora. Eu gosto do G4 por causa disso, é dinâmico aqui. Isso. 18 graus. Tá nublado, mas a mínima é de 11. Ou seja, 11 mais tarde, para mim, é essa blusa, o corta-vento e ainda um casacão por cima. A geada. Tatiana, muito obrigado pelas informações. Como sempre, mandando muito bem. Bom trabalho para você aí. Bom jogo para o Palmeiras e boa cobertura para você. Tchau. Valeu, gente. Muito obrigada. Tá aí a Tatiana Tavares com todas as informações. 18 graus, vai chegar a 11 de noite, corta-vento, chuva, sol. Ontem a arbitragem argentina. O que eu trouxe sobre o Paulinho, ela repercutiu bastante, né? E algumas pessoas me procuraram, falaram, olha, o Paulinho está sendo preparado para o ano que vem, não é para agora, vai ser o ano que vem. E aí eu, ponderei, mas está indo bem a recuperação? Muito bem. Está indo muito bem. Então, é uma esperança, uma expectativa de que talvez ele possa voltar a jogar ainda esse ano. A arbitragem argentina, Arnaldo, tudo você gosta, né? Você tem todo o mapa. Eu acho esse o melhor árbitro da América do Sul hoje. É o Tédio, né? Facundo Tédio, coisa assim, né? Ele se impõe, ele deixa o jogo correr normalmente. Pedreira nas costas. Isso, Aqui, ó, o Jorge Amício. Vamos colocar primeiro a provável escalação do Palmeiras de novo? Porque eu tenho uma pergunta para vocês. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo, faz a sua aposta sobre aí. Quem vai? Para mim é o Fux na vaga do Maurício, jogam os dois. 3 zagueiros? Isso, mas o Fux joga como volante, né? E Piquerez, Aníbal Moreno, então, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício sai, e aí seria o Bruno Fux, Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. Isso. Esse é o que você acha que vai acontecer? É o que eu faria. Tá. Né? Por que eu penso nisso? Porque, independentemente da LDU jogar com 3, né? A LDU tem 25 metros entre os 3 zagueiros e os atacantes. Ela deixa espaços ali. Então, eu queria ver em campo você potencializar o Andrés um pouco mais solto, o Piquerez, o Kelvin, o Felipe Anderson e o Flaco tendo que fazer menos movimentos para marcar o volante adversário, né? Você teria um time mais inteiro para jogar. Sabemos que vai ter o desgaste físico, porque tem altitude e tal. Mas isso é o que eu faria. O que eu ouvi é que vai jogar o Murilo, cara. Mas eu não sei se o Fux joga com ele. Entendeu? O Murilo volta ao time. Que tal, Fessá? Eu também faria o sistema com 3. O Bruno com mais 1, não. Ponto. Aí você pode até pôr o Murilo. Mas o Bruno Fux com mais 1, jamais. E aí acho que os 3 zagueiros estaria bem colocado. O Palmeiras, repito, se comporta muito bem fora de casa. Vai ser uma surpresa gigantesca se tomar mais de um gol, se comportar mal, se ficar só tomando pressão, se não jogar nada. Eu vou ficar muito surpreso. Esse não é o Palmeiras do Abel. Se eu não me engano, o Palmeiras do Abel perdeu um jogo só como visitante em Libertadores, assim. Então, sinceramente, o
time tem 100% de aproveitamento no ano na Libertadores fora de casa. Ganhou as 3 da fase de grupos, ganhou das oitavas, ganhou das quartas. Eu acho que é até mais fácil para mim pensar no Palmeiras com uma boa postura hoje, até às vezes no Allianz Parque, às vezes acontece de não jogar bem. Mas fora de casa é praticamente certo que vai ter um bom comportamento. Sobretudo em Libertadores, eu acho que o Palmeiras tem chance, inclusive, de ganhar hoje o jogo. Também tô com festa aí, né? Eu não acho que é nem empate, né? Muito menos derrota por um gol. Eu acho que o Palmeiras tem muita chance de ganhar o jogo hoje, inclusive. Daqui a pouco a gente vai dar nossas fichas aqui sobre os resultados, mas ó o Fernando Araújo aqui, aliás, o Jorge Amício aqui. Ó a pergunta que ele faz. Uma pergunta. Por que quando o Carlos Miguel surgiu para ser titular no Corinthians, causou frisson, imprensa corintiana pedia e etc. E hoje parte da imprensa que cobre o Corinthians está cornetando? Por quê? Quero saber isso aí. Por quê? Porque deixou o Corinthians na mão. A imprensa eu não sei, mas o corintiano não gosta do Carlos Miguel porque ele falou, vou embora aqui, não fico, tchau, foi embora. É isso, é simples. A imprensa, momento eu não super sei. difícil. Aí eu não sei como que cada profissional que cobre o Corinthians diretamente lida com isso, né? Mas independentemente dessa questão, o Vessa pode responder, existe da parte da comissão, da direção, total confiança no trabalho dele. Entendeu? É isso. Sim. Mas o que vocês acham? Ele nunca jogou altitude e tal? É assim, a impressão do Carlos Miguel, do torcedor, ou da imprensa do Carlos Miguel do Corinthians, no jogo 1 dele, era a mesma do jogo 1 do Palmeiras. A desconfiança pro jogo 2 também era a mesma. É que ele foi embora com 27, 28 jogos. Aí é um outro cenário. É pouco ainda, mas você já tem um balizamento maior para tirar suas conclusões. Então me parece isso só uma questão de ser início dele. Daqui a pouco o Everton demora 1 mês e meio para voltar, ele tem 14 jogos. Acabou, o assunto não vai estar mais falado. Então, mas a pergunta vem no sentido de entender a raivinha que muitos falam dele. Ah não, isso está no ar. A torcida do Corinthians, a hora que olha ele no jogo. Não é só a torcida não, pessoal. Parte da imprensa corintiana odeia Carlos Miguel. Por quê? Porque ele simplesmente não quis ficar mais no Corinthians, né? Achou que o ambiente não era mais para ele. Deixou o time na mão. E os corintianos até hoje têm raiva dele, né? Claro, corintiano e os setoristas, não é, Verson? Os setoristas que cobram o Corinthians, né? Muitos têm raiva. Não estou dizendo que Verson tem, não sei. Isso aí só quem pode responder é ele. Mas parte da mídia, parte da imprensa corintiana não gosta dele por causa disso. Para mim é um grande goleiro, precisa de uma sequência, aí como o Verson falou, precisa de jogos, né, para mostrar realmente o seu talento, né, pessoal? E eu acho que ele vai ter, né? O jogo é aquela energia negativa absurda em cima dele. Ele virou, a hora que ele foi tomando os gols no Maracanã, ele virou trend topics já nas redes sociais em 2 minutos. Porque o torcedor não esquece dele pegar as coisas dele, querer ir embora, usufruir de uma multa baixa que tinha sido colocada e tudo mais. Então, isso é uma coisa. Isso está no ar, tá claro. Hoje as pessoas vão assistir, o jogo não é nem para secar o Corinthians, não vai secar nem o Palmeiras. Acho que vai secar mais o Carlos Miguel do que o próprio Palmeiras. Tá no ar. Ele vai ter que conviver com isso. Ele decidiu vir para o maior rival para ficar na mesma cidade do seu clube anterior que ele deixou o clube. Então ele sabia disso. Nada que está acontecendo está fora. Para a gente ter base. Para dar nossas fichas, vamos colocar os números da LDU contra brasileiros nesta Libertadores. São muito bons. Em 2025, são 10 jogos na Libertadores. Aí é dentro e fora, certo? Não, do lado esquerdo é o número total, do lado direito é o número contra brasileiro. Foram 10 jogos, sendo 6 contra brasileiros. No total, 6 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E contra brasileiros, 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas. 1,3 gols por jogo em média, total, e 0,8 contra brasileiros. 0,5 gols sofrido por jogo, 0,3 contra brasileiros. Aproveitamento geral de 66,6%, aproveitamento contra brasileiros 55,6%. Olhando assim, o aproveitamento quando se compara, olha só os brasileiros, é até pior. Sim. Mas o fato é que empatou com o Flamengo, ganhou do São Paulo, Botafogo, ganhou do Fortaleza, tudo isso nessa Libertadores, certo?
Não, Fortaleza não, Fortaleza né? não. E Fortaleza foi o ano passado na final. LDU e Flamengo no Maracanã, quanto foi? O Flamengo ganhou, né? 2-0 Flamengo. O Flamengo ganhou. Quando a gente, na quinta-feira, Pra quando essa derrota tela for repetida, maior. vai estar 3-1-4 aí. É? É mesmo? 3-1-4. Eu também acho. Quando essa tela for repetida. Em 8 jogos, é isso? Exatamente. 3-1-4. 2 vitórias do Palmeiras. Sim. Eu também tô nessa pegada aí. Mas, enfim, é um time que requer cuidados. Vai, Massa. Cara, é um time bom, tem bons jogadores. Agora, defensivamente, ele dá muito espaço. Muito espaço. Existem distâncias grandes entre os compartimentos, entre os 3 zagueiros e o meio e o ataque. O São Paulo perdeu muita chance e errou demais, né, individualmente. São Paulo deu um gol, né? O outro poderia ter evitado, né? Se o lateral não tivesse com piriri, né? Como é que pode botar um jogador doente para jogar? Né? É muito erro, mas eu vejo possibilidade do Palmeiras passar assim pela LDU. Não acho que vai ser fácil, acho que vai ser um jogo difícil. A LDU tem bons jogadores, mas tem também seus problemas, né? Tem 2 desfalques, o goleiro e mais um jogador que eu esqueci o nome agora, que é importante. E tem condições nos 2 jogos de se classificar para a final. Isso para mim é inegável. Só não entro nessa onda, vibe, né? Vai golear, vai ganhar, não sei o que. Calma. Semifinal de Libertadores é diferente, cara. Jogo de Copa já é. Semifinal, então, Vocês viram o Racing ontem, cara? Sim. Então, mas o Racing é um igual. time melhor que a LDU, não é? Então, eu acho que ele se defende melhor. Ele é um time mais compacto. Isso. O time tem uma estratégia. É diferente. Mas eu acho que os 2 times têm poderio ofensivo discreto. O Racing acho que depende muito do seu centroavante. Agride pouco. A LDU também não tem grandes atacantes. A LDU já teve times com atacantes... tanto que o artilheiro antigo da LDU até foi cobiçado pelo Palmeiras, era um jogador que fazia gol de tudo quanto é jeito. A LDU não tem um definidor desse Alex tipo. Arce. O Arce, né? Exatamente, isso mesmo. Então, eu acho que mas são times bem armados, são times competitivos, são times... né? O retrospecto nessa Libertadores poderia avalizar a LDU, mas não é só isso. A LDU já foi campeão da Libertadores. A LDU ganhou do Fluminense na final. Passou. É um time que tem conquistas. Não é um time qualquer. E acho que ela representa uma fase importante do futebol equatoriano na América do Sul, que muitas vezes não é colocado em. O futebol equatoriano hoje só é abaixo do brasileiro e do argentino, né? Seleção. O jogo se chama Vitor Roque. Porque é o jogador que vai, na minha visão, transitar entre esse espaço que existe entre os 3 zagueiros, o meio e o ataque da LDU. Se vocês lembrem de mim no jogo e tira uma foto quando tiver uma imagem mais geral, vocês vão ver os 3 zagueiros e os 2 atacantes, ou se a LDU estivesse defendendo um só, né? Vocês vão ver o espaço que fica entre a defesa, a linha defensiva e o ataque. Cara, acho que o Vitor Roque vai ser um cara muito decisivo. Se o Palmeiras ganhar o jogo hoje, pode anotar aí, vai passar muito pelos pés dele. Você acha, Arnaldo? Ele vem sendo... Toda vez que ele sai no segundo tempo, o Vessone fica louco isso. O Palmeiras perde essa situação que o Massini descreveu. Eu acho que aconteceu isso, por exemplo, no Monumental. Sim, claramente. Né? O Palmeiras passa a ser pressionado para valer quando ele sai. Porque ele é um cara que, além de transitar nesse espaço que o Massini descreveu, ele tem muita força para puxar o contra-ataque, ele impede que os zagueiros saiam com conforto. Então eu acho ele muito importante, também acho um dos jogadores mais importantes nessa configuração toda para essa partida como visitante. E acho que na questão da dupla, eu entendo, e só o técnico consegue vislumbrar o detalhe de quem está melhor naquele momento e tal.
tem o aspecto quando você está ganhando, que muito treinador se atenta, que é a bola aérea defensiva. Então, você está ganhando o jogo como visitante, semifinal de Libertadores. Muitas vezes o Abel prefere manter o Flaco, eu imagino, para ter um cara a mais na bola aérea defensiva. O Vitor Roque não é exatamente o cara da bola aérea defensiva, embora faça muitos gols de cabeça, porque ele cabeceia bem. Pois é, família palmeirense, a mídia discutindo aí como é que o Palmeiras pode vir para esse jogo e apontando aí, né, o possível candidato a ser importantíssimo, a destruir o jogo, né, que para muitos, né, para muitos não, acho que a maioria aí, colocando o Palmeiras como o grande favorito, né, e sem sombra nenhuma, pessoal, acho que hoje o grande favorito a ganhar a Libertadores é o Palmeiras. Mas é como a gente diz, né? O jogo é jogado, não tem nada decidido. É favorito? É. Tem que jogar bem? Tem que jogar bem. Tem que fazer uma grande partida. E eu concordo plenamente com Massa aí, né? O time da LDU, ele tem um espaço muito grande, né? Defesa, meio campo e ataque. É espaçoso. E se tem um cara que pode fazer a diferença, ele colocou só Vitor Roque, mas pra mim, Flaco Lopes também pode ser decisivo. Pra mim, Flaco Lopes tem tudo pra ser decisivo também, né? Principalmente naquele passe, né? Na infiltração, colocando o Vitor Roque na cara do gol, né? E a gente espera que aconteça isso, né, pessoal? Claro, o Palmeiras tem que ir pra atacar. Volto a lembrar sempre, né? O Palmeiras não pode pensar em ir só pra se defender. O Palmeiras tem que atacar, tem que agredir o adversário. Ok, talvez ali nos primeiros minutos estudar um pouco o jogo, né? A gente sabe que sempre no início das partidas é complicado, né? O time da casa geralmente tenta botar uma pressão. Então, com certeza, Abel Ferreira vai tentar armar um esquema de jogo ali onde vai surpreender, né? Sem sombra de dúvida, vai surpreender a LDU. Mas é como eu sempre digo, para mim, se tem um jogador que pode fazer a diferença, é Vitor Roque. Vitor Roque é aquele cara que tá fazendo muito. É o cara que tá jogando muito, pessoal. É o cara que, queira ou não queira, o cara tá jogando bola. Claro, a gente sabe que tem parte da mídia que não quer assumir. Quando eu digo não quer assumir é porque o quê? Porque são os antes, são os rivais, né? Mas, queira ou não queira, o cara tá jogando muita bola. Flaco Lopes jogando muita bola. E jogo na altitude precisa de quê? De gás, né? Precisa de um cara que... E outra coisa, pessoal. Esses caras aí do Palmeiras já demonstrou que tem condições de fazer uma grande partida em altitude, né? Em altitude, os caras jogaram contra o Bolívia, né? Jogaram e jogaram bem. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras vai fazer uma grande partida. Já tem um histórico bom, né, em altitude. Então, eu acho que isso aí não vai ser problema. Isso aí não vai ser problema. Talvez Abel vai vir aí com 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais. Maurício, com certeza, é aquele cara que acelera muito o jogo. Nesse estilo de jogo aí, jogando em altitude, eu acho que não é toda hora que você tem que acelerar. Então, possivelmente ele vai para o banco de reserva. Possivelmente Murilo volta a ser titular. Quando a gente discute o time do Palmeiras, pessoal, a gente analisa e vê que o time do Palmeiras tem jogadores que, mesmo que o time substitua, perca 1 ou 2 peças, jogadores ali que vão entrar são qualificados, são jogadores fantásticos, né? Então, por isso que o torcedor palmeirense está animado, né? O Palmeiras hoje, além de ter um time titular muito qualificado, tem um banco de reserva qualificado, né? E o principal, Abel entende na hora de mexer. Dificilmente ele vem com o mesmo time. Dificilmente ele está fazendo alterações erradas. O Palmeiras de 5 meses atrás aí, Abel mexia sempre errado, né? Por quê? Porque ele não conhecia, estava testando. Agora não. Ele muda o time, escala bem e quando é preciso fazer as alterações, sempre fazendo no momento certo e alterando realmente a equipe, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixe seu placar, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.